4h18. O Pedro Ramiro preparou um material sobre a situação lá no Corinthians. Hoje teve a entrevista coletiva do presidente Augusto Melo, muito esperada, né, convocada por ele depois de tudo que aconteceu na última semana. E a gente vai ouvir aqui o material do Ramiro. Fala, Ramiro, boa tarde. Tudo bem, Ronald? Um abraço para você, o mestre Zaidan, o Manuel, para quem nos acompanha. Pois é, o Corinthians boa tarde, vive Ramiro. Uma nova situação envolvendo a presidência do clube. Augusto Melo deu hoje uma entrevista coletiva no CT Joaquim Grava depois de 5 meses e depois de 2-3 semanas sem se pronunciar sobre o caso da Vaidbet. Ele respondeu sobre esses e outros assuntos e também falou sobre o novo diretor jurídico, o doutor Leonardo Pantaleão, que vai assumir o cargo de Yunque Lee, que pediu para deixar o clube. Vamos acompanhar um trecho da coletiva. Eu já abro agradecendo nosso novo diretor jurídico do Esporte Clube Corinthians Paulista, doutor Leonardo Pantaleão. É uma honra, obrigado por aceitar esse desafio, não tinha dúvidas. Bom, primeiramente, não existe nada provado. Existem o que vocês falaram ou que alguém daqui saindo. E é isso que mais me chateia. Traição. Isso chama-se traição. Errei de colocar certas pessoas aqui dentro, mas estamos colocando de novo na rota. Agora, não julgue ninguém sem provas. Isso vocês colocaram na mídia. Uma situação que a polícia está verificando. Primeiro quem colocou, segundo quem está envolvido. E o nosso compromisso aqui é com o Corinthians, Pedro. O nosso compromisso aqui sempre vai ser Corinthians. Marcelo Mariano, ele está no clube há muitos anos, é um diretor administrativo competente que passa por todos os departamentos, é a função dele. Não existiu nenhum requerimento sequer. Nenhum. Quem está envolvido? Mostre. E isso você pode ficar tranquilo que vai ser esclarecido. Aliás, já tem depoimentos que disseram que tinham prova e não tem prova. Eu fui o primeiro a assinar Investigue, através do diretor jurídico, junto com a Ernest Young. Detalhe é que durante a coletiva, o presidente Augusto Melo teve um embate com o jornalista Thiago Salazar e o próprio presidente pôs em xeque a credibilidade da ESE Seguros, hoje a maior patrocinadora do Corinthians. Eu queria então saber que providências o senhor deve tomar, até para proteger o Corinthians e não correr nenhum risco daqui para frente, e por que a Versace parou de ser paga desde que você assumiu a presidência? Bom, primeiramente eu cheguei de viagem, eu estou há mais 8 dias. Pode deixar com ele, Lavô, pode deixar com ele. Porque eu quero fazer uma pergunta para ele também, porque ultimamente ele vem só investigando, ele se tornou um jornalista investigativo. Sim, sempre foi. Coisa que ele não fez na gestão passada. São Paulo também, já fui Isso. Na gestão passada você fez? Também fiz. Então procura saber a empresa que trouxe nosso patrocinador de Costa, se ela tem o KNAI. A ESE? Procura saber. Inclusive procurei sobre a agência que presta serviço. Você falou alguma coisa? Não, porque está tudo certo, presidente. Está tudo certo a empresa? Inclusive saiu na comissão. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo emitiu um relatório dizendo que não há nenhuma irregularidade. Fui consultar, fiz exatamente o que o senhor falou. Apurei a comissão. Existe isso, doutor Pantaleão? Aquela empresa que foi... Nós estamos verificando. Tá aí a palavra de Augusto Melo, que agora fica em dúvida com relação a essa situação da Vaidbet. Ele até disse que Carlos Miguel ainda permanece no Corinthians, que não recebeu propostas, depois mudou de discurso, disse que houve uma proposta. O Carlos Miguel está treinando com o clube. Vamos ver se vai jogar amanhã contra o time do Atlético Goianiense. Grande abraço, gente! Rapaz do céu, não sei nem por onde começar, viu, ainda tanta coisa. E o problema, o presidente, nessa oportunidade, eu sei que essa negociação anterior aí do patrocinador das costas é da gestão anterior, mas colocou aí em questão a idoneidade da empresa ou da negociação, além de ter afirmado que tudo faz parte de um processo de fritura da gestão anterior, de quem perdeu a eleição e tudo mais. A resposta essencial não foi dada ainda, né? Que é o que aconteceu. Primeiro, se havia necessidade de intermediários no negócio com a Vaidbet, e segundo, porque houve um pagamento
e quem recebeu não aparece, pelo contrário, aparece uma senhora que não tem nada a ver com a história, que ficou até com receio, né? Vive lá na periferia de Peruíbe, não tem nada a ver com a história, e por isso o caso foi parar na polícia, porque aí você tem transgressões à lei que são claras, né? Então, que se esclareça. E aí, o que disse o Melo é o que todo mundo espera, que haja a descoberta de quem é responsável pelo caso, se houve algo ilícito. No caso específico do que aconteceu com a mulher, ali não há dúvida de que houve algo ilícito, e aí descobrir quem fez isso. E quem fizer vai ter que responder perante a justiça e perante o Corinthians, né? Perante o Conselho Deliberativo do Corinthians e talvez até perante a Assembleia Geral, dependendo de quem foi. E um outro aspecto com relação ao Carlos Miguel. Isso é conduzido de uma maneira tão esquisita, porque o Carlos Miguel, digamos que não tem proposta, sendo que o Nottingham chegou a colocar o nome dele lá, né? Os dois reforços, ainda chamou de bagatela aquilo que teve de pagar pelos dois reforços. Um deles é o Carlos Miguel. Então, se a coisa não anda, se ele fica, como é que a torcida vai reagir? Porque a torcida, não vou dizer majoritariamente, mas a parte que se manifesta demonstrou muita irritação com o Carlos Miguel, né? Então você cria um problema, se ele continuar, um problema que ele vai ter de contornar, usar o tempo e boas atuações para isso. Mas é um momento muito ruim, muito ruim. E essa bobagem, né, de que a administração anterior que foi péssima, mas quem está agora no poder tem de responder pelo que faz, e não simplesmente dizer que a administração anterior foi caótica. Independentemente de ter sido caótica, é preciso responder pelo que é feito agora e não se escudar sempre no que foi feito na administração anterior, né, mano? E cada dia que passa, que você se escora, você não resolve, né? Não resolve. E as coisas estão acontecendo neste exato momento, com a imagem, com a história do Corinthians, o que não pode acontecer.